Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar ali ou abrir a sua Bíblia. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar seja sempre agradável. É isso que a Bíblia está dizendo. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse culto. Nós estamos na Tua presença, no nome de Jesus, e pedimos, fala ao nosso coração, e que cada pessoa e cada família saia daqui com a sua porção, abençoado, no nome de Jesus. Diga amém. Queridos, o tema da mensagem essa manhã é segredos para uma boa comunicação. Segredos para uma boa comunicação. Eu trabalho com família, eu trabalho com casais há mais de 20 anos. E se você me perguntasse assim, Pastor Ricardo, qual é o maior problema, o maior desafio das famílias? Eu diria para você que o maior desafio das famílias é exatamente a falta de comunicação ou a má comunicação. Então tem gente que não se comunica, ou quando tenta conversar, quando tenta se comunicar, quando tenta resolver um problema, se comunica de uma forma ruim, que acaba gerando mais briga, mais problema e mais dificuldade. E por que é importante aprender sobre comunicação? Porque, gente, se a nossa comunicação dentro de casa, em todos os lugares, na igreja, no trabalho, na escola, mas especialmente dentro de casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, não for uma boa comunicação, se ela for uma comunicação ruim, ou se não houver comunicação, as nossas famílias, na melhor das hipóteses, serão famílias infelizes. Você entendeu o que eu falei? Se a comunicação for ruim, ou se não houver comunicação, a melhor coisa que pode acontecer com a nossa família é uma família infeliz. Porque a probabilidade da falta de comunicação ou da má comunicação é a destruição da família. Quando a família não chega a ser destruída, ela vive mal, ela vive infeliz. Por isso, falar bem, saber se expressar, saber se comunicar dentro de casa é fundamental para ter uma família bem-sucedida, uma família abençoada. E nesse texto que nós lemos hoje, a gente vê a preocupação de Deus com a nossa maneira de falar. Deus está preocupado com a nossa maneira de falar. Ele diz o quê? Que a vossa palavra seja quando agradável? Sempre. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, você tem que falar comigo sempre agradável. Fala assim, não é na maioria das vezes. Fala assim, é sempre. Nossa, que desafio, né, irmãos? Falar com a esposa, falar com o marido, falar com os filhos, sempre de maneira agradável. Então, segredos para uma boa comunicação. A gente vai ler outros textos aqui, que você vai ver que Deus tem todo o interesse que a gente converse, se comunique bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma boa comunicação em família e em qualquer lugar é ouvir com atenção. Ouça o que está sendo dito com atenção. Olha lá o Tiago, capítulo 1, verso 19. Amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Deus está dizendo para você hoje de manhã o seguinte: fale
menos e ouça mais. Você quer falar isso para quem está perto de você? Fala para essa pessoa assim com o dedinho estendido, fala assim: Deus está falando com você hoje. Ouça mais e feche mais essa boca sua. Deus está dizendo: seja pronto para e tardio para. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: ouvir as pessoas com atenção é um desafio. Sempre foi um desafio, porque o ser humano tem a tendência a ser egoísta. A gente gosta de ser ouvido, a gente gosta de atenção, mas nem sempre nós somos bons para ouvir e bons para dar a atenção que as pessoas merecem. Isso acontece muitas vezes no MDA, no discipulado, isso acontece no trabalho, acontece na escola e também acontece dentro de casa. E sempre foi um desafio dar atenção, ouvir com atenção as pessoas, porém nos dias de hoje isso é ainda mais sério e mais grave. Por quê, pastor? Porque hoje o pessoal não larga o celular. Meu Deus do céu, me perdoa dizer, quero dizer com todo amor e carinho, como nós temos sido mal educados, irmãos. As pessoas param para conversar conosco e a gente quer conversar com as pessoas e quer ficar conectado à rede ao mesmo tempo. Tem gente que chega para o outro e diz assim, para o cônjuge: não pode falar que eu estou te ouvindo. Pode falar que eu estou te ouvindo. Eu já vi situações da pessoa estar contando alguma coisa normal ou até triste, de repente o outro dá uma gargalhada. Porque vê alguma coisa no celular, vê alguma coisa no Instagram, vê alguma coisa no Facebook, vê alguma coisa no WhatsApp e dá uma risada e o outro fica olhando, tipo assim, tá rindo de quê? Não, desculpa, é porque eu vi aqui, pode falar. Ou então a pessoa está falando, mas esse celularzinho aqui, ele fica acendendo uma luzinha, que inclusive o meu está acendendo agora, fica acendendo a luzinha e vibra e toca, e a pessoa está aqui conversando, mas ela dá uma... E fica olhando, e não dá atenção, e a gente não para, e a gente quer ver o que está acontecendo, e a gente fica parando toda hora a conversa, e é o computador aberto. Gente, misericórdia, misericórdia e misericórdia. A gente chega na casa das pessoas, elas estão às vezes almoçando, todo mundo na mesa, cada um mexendo no celular. Cada um vivendo a sua vida. Estão ali comendo e ao mesmo tempo olhando o celular, às vezes comenta alguma coisa, ou tem uma televisão ligada na cozinha. Deixa eu falar uma coisa para você, tem uma estatística: 80% das crianças, dos adolescentes, que comem pelo menos uma refeição com os pais. Mas não é uma refeição sem conversar, não é uma refeição cada um olhando o celular, na mesa, sentado, conversando, tendo um momento em família. 80% das crianças e adolescentes que têm esse tempo numa mesa, eles têm menos probabilidade de usar drogas. Olha como uma refeição em família é algo muito importante. Olha como é importante na minha casa, irmãos, a gente proibiu o celular na mesa da comida. A gente proibiu, a gente falou: vira o celular, guarda, ou deixa lá fora na mesa da sala, ou põe virado. E se às vezes alguém, inclusive eu, cai na tentação, como a família é grande, um já aponta: opa, perdão, e já abaixa o celular. E não tem, porque é importante ter comunhão, é importante estar perto, é importante que a pessoa que veio ter MDA com você, a pessoa que parou o tempo dela para ter o discipulado, a pessoa da casa que veio te contar uma história, você parar e ouvir o que está sendo dito com atenção. Fala a verdade, se não é gostoso, se não é bom, quando você está conversando com alguém e aquela pessoa te dá atenção, não é bom?
Não é bom quando a pessoa para te ouvir, coloca o celular. Não é horrível quando a pessoa fica atendendo o celular, olhando toda hora, interrompendo toda hora. Isso é desagradável, irmãos, ninguém gosta disso. E se eu não quero que façam isso comigo, eu não devo fazer isso com as pessoas. Sobre isso aqui, nós também precisamos exercer domínio próprio. Quem pode dizer amém? E papai e mamãe, você é responsável por ensinar isso para o seu filho e para a sua filha. Essa geração, ela quer ficar conectada o tempo inteiro, mas isso não é bom, não é saudável. Não que a gente vá querer que eles sejam iguais a nós, mas a gente precisa ensinar. Opa, se sua irmã está falando, meu querido, sai desse mundo lá do outro lado, para aqui e ouça o que está sendo dito com atenção. A pessoa merece isso e a gente tem que fazer assim, amém, queridos? Agora, além de ouvir com atenção, eu preciso também, quando estou ouvindo alguém, demonstrar interesse no que a pessoa está falando. Eu não estou dizendo que você está ou que você não está interessado, mas eu estou dizendo que você precisa demonstrar que você está interessado. Porque tem gente, irmãos, que parece uma coruja. A pessoa está falando, ele só fica assim, ó. Meu pai morreu. Ganhei um carro. Não muda. Do jeito que você falar, do jeito que você contar a história da viagem, ganhou um emprego, perdeu um emprego, a pessoa não muda, ela não demonstra interesse. E é tão bom conversar com pessoas que demonstram interesse, não é? A minha cunhada, irmã da minha esposa, a pastora Juliana, para mim ela é a pessoa número 1 na terra para isso. Se eu ligar para a Ju e falar, Ju, eu estou aqui na Igreja da Paz de Santarém, ela já começa, meu Deus, me fala. Se a gente estiver perto dela, ela chega às vezes a apertar a sua mão assim, fala, meu Deus, eu não acredito, ai. Aí ela mexe a sobrancelha, e ela vibra, e ela mexe o rosto, e ela fica te olhando, e ela demonstra interesse. Sabe o que acontece? Toda vez que acontece algo bom, uma novidade na nossa vida, a gente tem vontade na hora de ligar para a Ju, de contar para a Ju antes de qualquer um. Por quê? Porque é uma pessoa que além de te dar atenção, ela demonstra interesse naquilo que você está falando. Eu quero te abençoar, meu querido, para você ter pessoas na sua família, a começar de você, que te ouçam com atenção e que demonstrem interesse naquilo que está sendo falado. Diga amém. Agora, nós temos um desafio. Nós temos que ouvir o que está sendo dito, mas nós também temos que ouvir o que está sendo dito, comunicado sem ser falado. Existe uma comunicação que não é verbal. Ouça também o que não está sendo falado. Como assim, pastor? Se você chegar para sua filha e dizer assim, vai lavar a louça, e ela fizer assim, ó. Ela falou alguma coisa, mas ela comunicou, sim ou não? Vai lavar o carro, menino. Ele não precisou falar nada, mas ele comunicou que ele não gostou. Eu conversei com um homem, ele já era um senhor de idade, e ele me contou a triste história dele, porque ele caiu em adultério com uma moça casada mais jovem. E ele me disse assim, pastor, ele não vivia o MDA, e ele não tinha um discipulador para abrir o coração, e ele tentou comunicar, avisar a esposa que ele estava sendo tentado, mas ela não conseguiu perceber. E ele disse assim para a esposa um dia, numa amizade muito próxima com esse casal mais jovem.
Amor, eu acho que a gente está muito demais amigo desse casal, vamos dar uma afastada, está demais. Ela, não, para com isso, eles são legais, vamos continuar encontrando e tal. Passou mais um tempo, ele falou de novo, amor, eu acho que está muito grude, acho que a gente está perto demais, vamos afastar um pouquinho. Não, para de besteira, menina, a gente gosta tanto deles, eles são tão alegres e tal. Passou mais um tempo, ele disse assim, amor, eu não sei, às vezes me parece que a fulana me olha de um jeito diferente. Ah, tira isso da sua cabeça, larga de besteira, seu velho, né? Ainda brincou. Parece, eles são como filhos para nós. E aí aconteceu que ele caiu com essa mulher. Sabe por quê? Porque ele tentou avisar, ele tentou comunicar, mas ele não falou. A comunicação dele não foi verbal. Sabe o que eu vejo às vezes, irmãos? As pessoas dentro da nossa casa, elas falam conosco. Às vezes uma mudança de comportamento, às vezes uma roupa diferente, às vezes um jeito de tratar, e a gente não percebe. Às vezes não estamos tendo comunicação, não estamos conversando, não estamos mais próximos, não estamos mais amigos. Às vezes aquele cônjuge que fazia tanta questão da nossa presença, não está fazendo mais, e a gente, no lugar de se preocupar, de perceber que tem alguma coisa no ar, de desenvolver a sensibilidade daquilo que a gente chama de terceiro ouvido, que é para parar para ouvir o que não está sendo falado. Às vezes a gente não para ter essa sensibilidade. Eu não vim de um lar cristão, e na minha adolescência, na pré-adolescência, comecei a usar drogas. Gente, eu mudei minhas amizades, eu mudei meus horários, eu mudei meu jeito de falar, eu mudei meu jeito de vestir, e ninguém na minha casa percebeu. Minha mãe não notou, ela achava que eu era o mesmo Ricardo de sempre. Às vezes uma criança está indo para a escola, uma coisa, querido, é manha de menino, que diz, eu não quero estudar hoje não, isso é manha. Outra coisa é a criança está indo para a escola oprimida, a criança está indo para a escola desesperada, tem alguma coisa acontecendo errada lá. Ou é o professor, ou é a professora, ou é algum amigo, ou é alguma coisa, tem alguém fazendo bullying com ela. Por que o meu filho, por que a minha filha está esquisito quando vai para a escola? E às vezes ele não está falando, ele nem sabe falar, ele não está dizendo, mas ele está comunicando. Você põe a sua criança para dormir na casa de um parente, você põe a sua criança para dormir na casa de alguém, e a sua criança volta diferente, e depois quando você diz que ela vai dormir de novo, ela chora, ela não quer, existe uma coisa meio desesperadora, você tem que parar para pensar, por que está acontecendo isso? Por que a minha filha tem medo da moça que trabalha aqui em casa? Por que meu filho não quer ficar com o primo, com o avô, com quem, sei lá, com o tio? Sabe por quê, gente? Vou falar a verdade para vocês. Pedofilia acontece quando a gente menos espera, com quem a gente menos espera. E pai e mãe tem que estar de olhos abertos. Porque a gente tem encontro com Deus de crianças também, e na hora da confissão é o que mais acontece, é a gente ouvir que foi tocado, abusado por não sei quem, porque o pai e a mãe não para perceber, a família não para sentir aquilo que está sendo comunicado sem ser falado. Então você tem que parar para ouvir o que está sendo dito com atenção, mas você também tem que parar para ver o que está sendo comunicado sem ser falado. Às vezes a esposa está clamando um elogio, pedindo um elogio, o marido acha que é besteira, não é. Às vezes alguém está tentando ela na rua e ela está dizendo, me salva, cabeção. Às vezes está acontecendo alguma coisa e a gente precisa parar para ouvir o que não está sendo dito com atenção. Amém, gente? Segunda coisa. Primeiro eu paro para ouvir. Segundo, use as palavras certas. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Preciso aprender a usar as palavras certas. O MDA me ajudou absurdamente a viver esse ponto aqui. Mas muito. Sabe por quê? Talvez você se identifique ainda comigo. Existe um tipo de pessoa, irmãos, que o negócio deles é falar a verdade.
é ser sincero. Pastor, meu negócio é o seguinte, eu falo a verdade, eu sou sincero, eu sou franco. E eu pensava que isso era o certo a se fazer, e na verdade é. Só que eu descobri que o problema nunca é o que você fala. O problema é como você fala. E a turma da sinceridade, a turma da verdade, a turma da franqueza, sabe o que a gente faz normalmente? A gente não se preocupa muito como fala, não. Nosso negócio é falar a verdade. Então, se a gente descobriu que ela está doente emocionalmente, se ela tem alguma coisa para a gente tratar, a gente senta lá na mesa e a gente é aquele tipo de médico, quando o outro está com câncer, que diz assim, e aí, doutor, qual é o resultado? Você está com câncer e vai morrer. Aí o cara fica até com raiva. Não é isso aí, não vou rodear não, e pronto, acabou, vai para casa, aproveite seus dias, que você não sei nem se você chega em casa. Meu Deus, para que isso? Existe uma outra turma, eu não sei se você se identifica com essa outra turma, que é a turma que não fala. É a turma que não confronta. É a turma que não avisa, que vê o outro mal, vê as coisas erradas, mas não tem coragem de tratar. Deixa eu dizer para você uma coisa, isso é um absurdo, isso é muito errado. A gente precisa falar para as pessoas o que elas precisam ouvir. A gente tem que confrontar, a gente tem que tratar, a gente tem que falar a verdade, porque a verdade liberta. Em primeira instância, na palavra, Jesus é a verdade que liberta, mas numa segunda acepção e numa segunda instância, todo tipo de verdade traz um tipo de libertação. Então eu preciso falar. O problema dessa turma da esquerda é que não fala, e a turma da direita é a turma que fala e arrebenta e machuca quem está ali. Então eu pastoreei muito tempo desse jeito. Entrava no meu gabinete, eu tratava mesmo. E aí eu aprendi com o pastor Eibe o quê? Falou, meu irmão, o problema não é você operar a pessoa. O problema é você querer operar sem dar a anestesia. Olha para a pessoa perto de você e diga assim, você tem que operar. Fala, mas dá uma anestesia antes. Não é melhor ser operado com anestesia, gente? Não é? Você acha melhor eu chegar aqui agora em você, meter a faca, rasgar você, arrancar o tumor, e você gritando e alguém te segurando e te costurar com você desmaiando de dor? Ou te dá uma anestesia, te corta, arranca o problema e você nem vê? Não é melhor com anestesia? E o que é anestesia na hora de tratar um problema? É você elogiar a pessoa sinceramente. Sua filha, ela não te obedeceu e não lavou a louça. A vontade que dá é chegar, você é isso, você é aquilo. Ah! Vai resolver? Não. Então o que você faz? Tem que tratar o problema, sim ou não? Sim. Minha linda filha, você é tão maravilhosa, tão estudiosa, você é tão organizada no seu quarto. O que é que ela é boa? Falo que ela é boa, isso é anestesia. Meu amor, você é tão provedor, você é tão trabalhador, você é um homem esforçado. Anestesia. Agora presta atenção nisso aqui. Nunca, jamais termine de elogiar e diga mas. Porque se você falar mas, acabou tudo. Entendeu? Se eu falar assim, Ivan, você é uma bênção, mas... Aí ele já trancou. Não pode ter o mas. O que você tem que falar? Minha filha, você é isso. Meu marido, você é aquilo. Minha querida, você é isso, você é aquilo. Elogios sinceros, que a pessoa sempre tem coisa boa para você falar dela. Terminou de falar o elogio, que foi a anestesia, você usa expressões como porém, contudo, entretanto. Isso faz diferença na mente, mas nunca pode falar mas. Contudo, minha linda, o papai pediu para você fazer isso. Meu amor, eu te pedi para você aquilo. Você disse que ia fazer aquilo outro e vamos tratar o problema. E aí aconteceu que você não fez. Isso não pode acontecer. Meu discípulo amado, você é tão querido, isso e aquilo. Porém... você tem chegado atrasado no discipulado e está atrapalhando. E aí você trata o problema
elogia, vírgula, porém, trata o problema, fala o que tem que falar, e aí o grande segredo é falar com amor, com carinho, com jeitinho, né? A minha esposa é maravilhosa para isso, ela enfia a faca em você e você nem vê. Ela tá te falando, pois é, meu querido e tal, e ó, flap. E você tá olhando para ela, arranca a costura, você nem viu. Então, você tem que fazer desse jeito, com carinho, com jeitinho, mas tem que fazer, tem que falar. Terminou de falar o que tem para falar para a pessoa, tem que dar uma Novalgina, porque depois da operação tem que ter um remedinho para dor. Aí o que você faz? Fala, porém, agora você pode usar o mas eu sei que você não vai repetir esse comportamento. E aqui eu quero dar uma dica para o pai, para a mãe, para a esposa, para o marido, para você alcançar, transformar essa pessoa. Pare de ver essa pessoa como ela é e comece a vê-la como você quer que ela seja. Então, a minha esposa, ela virava para mim e dizia assim, amor, você não é nervoso? Eu dizia, claro que sou. E ela dizia, não, você não é assim, por que você está fazendo assim? Ela foi falando que eu acreditei. Mas pastor, ele é grosso, mas não diga isso, minha irmã, não diga você é um grosso, diga assim, você não é grosso, criatura, por que está com essa grossura? Isso só não vi funcionar até hoje para quem é feio. Dizer que não é feio até hoje eu não vi mudar, não. Mas a nível de alma, a nível de identidade, você tem que chegar e falar para a filha, você não é preguiçosa, minha linda, por que você não lavou a louça? Você não é assim, por que você não estudou para a prova? Você é estudioso, fale aquilo que você quer gerar naquela pessoa. Amém, gente? Use as palavras certas. Use as palavras certas. E por último, você precisa saber quando não falar. Saiba quando não falar. Mais um texto da Bíblia. Até o tolo, até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Tem uma tradução que diz, até o tolo quando se cala é tido por sábio, e o que contém a sua boca, a sua língua, por inteligente. Então, a melhor coisa que a gente faz, mais uma vez a Bíblia está dizendo, é fale menos. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Cadê os homens que não têm dúvida que são homens? Só quem não tem dúvida. Irmãos, meus queridos irmãos, homens, pais, maridos, irmãos, ouçam o que eu vou dizer para vocês hoje, vai mudar a sua vida. Quando uma mulher, seja sua filha, esposa, mãe, irmã, quando uma mulher vem te contar um problema, ela não quer a solução, criatura de Deus. Ela só quer ser ouvida, entendida e apoiada. O que acontece? A mulher vai conversar com o homem, seja irmã, mãe, mas vamos colocar uma esposa. A esposa vai conversar com o marido. Com 2 minutos que ela está falando, o cara fala assim, já sei. E aí ele vai dar uma solução. Aí a mulher olha para ele com uma cara de desespero e diz assim, você não me entende.
E ele diz assim, não, entendi. Não é isso, isso e isso. É só fazer isso, isso e isso. E ela olha assim, e aí vira um problema. E ele fica assim, gente, não estou entendendo. Eu já dei a solução. Não é? E aí a mulher está assim, desesperada, dizendo, você não está entendendo nada. Sabe por quê? Porque o homem, ele não fica falando o seu problema para todo mundo. A tendência do homem é só conversar com alguém que ele sabe que pode ajudá-lo. Então, quando um homem chega a procurar outro homem para conversar, claro que é a exceção do MDA, do líder dele, mas se ele chegar, ele vê alguém que trabalha bem com finanças, que administra bem, ele está endividado, ele procura o outro homem e fala assim, rapaz, eu queria conversar com você. Se ele pediu para conversar é porque ele acredita que aquela pessoa pode ajudá-lo, senão ele não conversaria. Aí ele chega e fala assim, rapaz, é o seguinte, eu estou passando uma situação financeira de dívida, assim, 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 o outro vai ficar ouvindo calado, assim, ó, concentrado. Quando ele estiver no meio ou no final da história, o outro vai dizer, rapaz, você vai fazer o seguinte, faz isso, 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 isso e isso, e o cara vai dizer, meu irmão, obrigado, saí e pronto, recebi a solução do meu problema. Então o que o homem acha? O homem acha que quando a mulher vem conversar com ele, ela está atrás de uma, mas não está. O que a mulher quer? A mulher quer alguém para ouvi-la, entendê-la, e apoiá-la. Por isso, a partir de hoje, uma mulher veio conversar com você, sua mão direita, se você quer se relacionar bem com a sua esposa, com sua filha, com as mulheres, mão direita na coxa aqui, meu irmão, ó. Mão direita na coxa, parou, quando a mulher começar a contar, você pega o dedo, bate assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, lá pela quinta, sexta vez que você bateu o dedo, você faz assim, sério? Bateu mais 1, 2, 3, 4, 5, você fala, não acredito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, você fala, não vai funcionar você ouvir uma mulher igual você ouve um homem. Sabe por quê? Porque um homem ouve outro homem calado. Mas uma mulher não ouve outra mulher calada, elas vão falando, uma atropelando a outra, uma se intermomentando no meio da outra, e vai contando, e ela vai dizendo, não acredito, é sério, ah meu Deus, e aí, ah minha mãe também passou por isso, e nananana. Então, quando um homem ouve uma mulher calado demais, assim, concentrado, ela pergunta, você está me ouvindo? Ele para e pensa assim, gente, não é possível, claro que eu estou te ouvindo. Ela, não, mas é porque para a mulher ouvir significa você dizer, ah, sério, meu Deus, ah, ela fez isso, amor, o que é isso? Então você tem que estar aqui com a mão, ó, pá, e falando, comentando, mexendo a sobrancelha e tal. Dependendo do assunto, pega na mão dela, abraça ela quer ser apoiada. Pastor, mas eu já vi que ela está errada. Mas você é doido de falar que ela está errada? Você não fala que ela está errada, você concorda com ela, apoia ela, fala, gente, que é isso, não acredito, e vai embora, e deixa ela falar e colocar aquilo para fora, você tem que ficar na sua, pastor, eu já sei a solução, segura meu irmão, não fala, não é hora de falar a solução, é hora de ouvir, saber quando não é hora de falar. Aí ela falou, botou para fora tudo. Você deu aquele abraço, apertou a mão dela. Eu te entendo, eu te apoio. Estou contigo, meu amor. Conta comigo. Mulher, que é isso? Se fizer isso com outro homem, é esquisito. Vem cá, eu te apoio. Não. Mas com a mulher você tem que fazer. Entendeu? Você entendeu? Aí, você deixa passar uns 5 minutos. Aí você fala assim, amor, ela já está aliviada. Ela sentiu que você é o cara, é amigo dela, que maravilha. Aí você vai dizer assim para ela, amor, eu estava pensando naquilo que a gente estava conversando. O que você acha se você fizer? E dá ideia para ela. Fala para ela o que você acha e sai de perto. Aí ela vai chegar, vai fazer o que ela tem que fazer e vai te contar, amor, eu fiz tal coisa. Às vezes ela vai contar, dizendo que você ajudou, ou ela dizendo que foi ideia dela, não interessa. Resolveu, parabéns, você é demais. Pronto, problema resolvido. Você entendeu, irmão?
Amém, querido? Deixa a mulher falar, não traga a solução imediatamente. Só no final da história que você traz a solução. Agora, cadê as mulheres? Minhas queridas irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando um homem estiver falando, cala a boca. Sabe por quê? Porque a gente começa a falar e vocês começam a falar junto. Cada vez que você abre a boca, corta o nosso raciocínio. Então a mulher, ao contrário, ela tem que pegar a mão, botar na coxa e apertar e dizer assim: não abra a boca, criatura. Não abra a boca, somente ouça. Você já viu? Quando acabar o culto hoje eu te desafio, veja 4 homens conversando. Um fala, os outros ouvem. Meu irmão, eu estava dizendo, os 3 estão assim, ó. Pá. Aí esse aqui esse aqui começa a falar, todo mundo vira. Agora você já viu 4 mulheres falando? Todas falam ao mesmo tempo. E todas se entendem, é impressionante. Eu já vi 2 mulheres conversando aqui. 2 mulheres aqui. Ah, tem uma coisa, hein, menina, sobre isso. Meu Deus. Ela estava falando aqui e ouvindo lá. A mulher tem essa capacidade, o homem não tem. Por isso, irmã, ouça um homem calada. Não fique contando história, interrompendo, interagindo e nem dizendo eu te entendo, eu te apoio. Sério, Não, a gente não quer isso, a gente só quer ser. Aí no final dá uma solução. Pronto. Agora outra coisa, querida mulher, especialmente esposa. Quando um homem vier conversar com você, deixa eu te falar uma coisa sobre homem. 99%, homem é uma eterna criança. Só trocou o tamanho dos brinquedos. Era o carrinho, agora é o carrão. Você vai lá no carro dele, roda de liga leve, som, teto solar, e relógio desse tamanho, e celular não sei do que. Tem gente que tem videogame em casa, os meninos nem jogam, quem joga é o pai. É uma eterna criança. E o que esse menino de 40 anos, de 60 anos, de 80 anos, às vezes quer? Todo homem tem uma ideia para ficar rico. E aí ele chega em casa para a mulher, vou ficar rico, não vou ficar rico. Agora eu tenho um negócio para falar e para fazer e tal. Ele vem igual um menino empolgado, vibrando. E a mulher boa para ver coisa que é fria. Ela diz assim: gente, isso não vai dar certo, isso é besteira, não vai dar em nada. Aí o que a mulher faz? Tá doido e já tal. Dá uma tesourada no homem. Não pode fazer isso, irmã. Você mata o menino. O que eu tenho que fazer, pastor? Deixa o menino falar. Deixa ele ter o momento. Esse é o momento do homem chamado Hellmann's Airlines, que é viajar na maionese. Pastor, dia 23, 25 do mês, meu marido estava sem dormir com as dívidas. Dia 5 ele recebeu o pagamento, quer sair de férias para Belém, quer passear, quer ir em Brasília, quer ir na praia. Como é que pode? Irmã, se ele falar para você que quer te levar para os Estados Unidos com dólar 4, se ele falar que quer te levar para o Japão, quer te levar para Paris, o que você faz? Entra no avião com ele, minha filha, na Hellmann's Airlines, né, na imaginação. E aí vai com ele, nós vamos trocar de casa, vamos viajar. E você pensa assim: rapaz, esse homem me ama mesmo. Esse homem quer me dar a riqueza, quer me dar o melhor, quer me levar para passear. No lugar de você dar logo uma cortada, uma tesourada, uma afastada, você entra com ele e fala: nossa, imagina a gente lá em Caldas Novas, imagina a gente na praia. E você vai com ele, bora na praia. E aí você vai e tal, e vê o lado positivo dele, a intenção positiva dele, o momento Hellmann's Airlines dele, vai embora. Quando ele acabar de sonhar, igual o menino termina de falar que vai ser presidente da República, vai para a Lua, você ouve tudo. Aí o homem é racional. Aí você pergunta assim: amor, querido, maravilhoso, marido que quer o meu bem,
você recebeu aumento de salário? Ele vai dizer, não. Seu pai morreu para deixar herança. Não. Então essas ideias são maravilhosas, só não são para agora. Você não deu uma cortada. Você vai cortar, porque senão ele vai te quebrar. Mas você vai fazer isso com todo o jeitinho. Você vai dar a volta, vai comer pela borda. Sabe por quê? Porque se um homem vier te contar um negócio, você der uma cortada nele, ele não vai te contar mais. Ele vai contar para os outros, vai fazer o negócio sem te falar. É melhor você estar perto, dar a sua opinião. Então faça isso de uma forma educada, com jeitinho. Primeiro deixa ele sonhar, deixa ele falar, deixa ele imaginar. Depois, com calma, você vai lá e dá uma dose de realidade nele. Quem entendeu, queridas irmãs, mulheres e filhas, amém? É hora de falar com o pai e com a mãe, quando eles estão sem dinheiro, final de mês, meninos, meninas, adolescentes. Não, não é hora de pedir dinheiro nessa hora. Você tem que saber a hora de pedir dinheiro, que dia? Quinto, sexto, sétimo dia útil. Qual é o dia de pedir dinheiro para meu pai, pastor? O dia que seu time dele foi campeão. Quem é corintiano aqui? Quando o Corinthians ganhou, seu pai está lá vibrando, você fala, pai, Coringa, me dá 100 reais. Ele, toma, garoto. Agora o time caiu, tu vai pedir dinheiro, vai levar um grito no ouvido, entendeu? Você tem que saber a hora de falar e a hora de não falar. Tenha bom senso. Está todo mundo nervoso. O marido chegou tenso. Não é hora de falar nada. Mulher está na TPM, irmão. Use isso aqui, esse celularzinho aqui, toque e me avisa. Maírla na TPM. Está na TPM, não é hora de conversar. Não é... O que eu faço na TPM, pastor? Apanhe calado. Você sabe qual é a diferença de uma mulher na TPM para um terrorista, meu filho? É que com o terrorista tem negociação. Tem jeito, a mulher está com os hormônios malucos, não é hora de tratar nada, não é hora de falar quando a pessoa está nervosa, não é hora de falar quando ela está passando um problema. Saiba a hora de falar. Peça, Deus me dá sabedoria. Amém, gente? E olha o que esse texto diz, eu encerro com ele. Provérbios capítulo 3, verso 3, diz assim: o que guarda a sua boca, conserva a alma, guarda a vida, mas o que fala demais, a si mesmo se destrói. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que quando eu protejo, quando eu falo menos, eu protejo a minha alma. Eu guardo as minhas emoções. Quando você fala menos, você protege a sua alma, você protege seu coração, você protege suas emoções. Mas o que abre demais os lábios, a si mesmo se destrói. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, no muito falar, não falta transgressão, pecado, coisa errada. Mais uma vez, Deus está dizendo para nós, fale menos e ouça mais. Amém, gente? Vamos fazer uma oração sobre isso? Fica de pé no seu lugar para a gente orar.